O Sesc Cultura ao Quadrado recebe hoje a cantora e compositora Gabi Dotti, que é um pouquinho uruguaia, um pouquinho gaúcha e muito brasiliense, Gabi. Um pouquinho de cada lugar. Tudo junto e misturado. Misturado, é isso aí. E falar devagarinho, né? Porque normalmente, assim, uma das coisas que você sabe, Márcia, que quando a gente... Quem é uruguaio ou quem é brasileiro e mora muito próximo do Uruguai, né? Mais pelo Rio Grande do Sul, normalmente tende a dizer assim, nossa... fala mais devagarinho, um do outro, exatamente, né? A mesma constatação, né? Então, falando um pouquinho de cada lugar. Um pouquinho de cada lugar. É. Conta um pouquinho dessa história. Até que idade você viveu no Uruguai? Quando que você foi para o Rio Grande do Sul? E como foi sua vinda para Brasília? Eu vim para o Uruguai quando eu era criança, bem, né, na infância. Na realidade, meio que foi uma transição, porque não foi direto, né? Veio para o Rio Grande do Sul. Isso. Saiu do Uruguai para o Rio Grande do Sul, quando era pequena. Exatamente. Nasceu no Uruguai. Exatamente, nasci em Montevidéu. Uhum. E aí a minha mãe, na realidade, que veio primeiro, né, para o Rio Grande do Sul. Primeiro, fiquei um tempo sendo criada pela minha avó. E mais ou menos isso quando eu tinha 4 anos, e aí, em definitivo, eu migrei para o Rio Grande do Sul com 8 anos de idade. Acabei casando, enfim, e vim parar aqui nessas terras candangas já na época que eu estava fazendo faculdade, né? Já faz algum tempinho. Se considera brasiliense já? Tem uma raiz já aqui? Sim, com certeza. Com certeza. E eu vejo muito claramente que todos os lugares têm uma influência muito grande no que você faz, no seu trabalho. Como é que Brasília entra nessa mistura? Qual é a inspiração que vem da cidade? O que te chama mais atenção? Você que tem essa experiência de 3 lugares bem diferentes, como é que Brasília entra nessa mistura? Brasília, assim, na parte musical, foi quem na realidade me fez voltar para a música. Então eu tenho assim, falo assim, eu fico meio, me emociona muito, porque para mim música é muito visceral. E é fato, assim, para mim música é algo que é muito especial. Se não vier do coração, se não vier lá de dentro, eu não consigo pensar em fazer música de outra forma. Tem que vem de uma forma muito intuitiva, vem muito forte. E quem me reconectou com isso foi Brasília. Que interessante isso. Sim, eu já tive contato com a música quando eu morava no Uruguai, né? Minha avó foi que me deu o meu violãozinho, que era maior do que eu, porque eu era baixinha, ainda sou baixinha, né? E o violão até era um pouquinho maior do que eu, foi ela que me deu o meu primeiro violãozinho e ela foi quem incentivou a cantar ainda lá no Uruguai. Mas a música, enquanto eu fui criança, enquanto eu fui adolescente, era aquela coisa de, tipo, mãe de Miss, que procura que você se encaixe e faça sucesso e entre dentro de um mainstream, e dentro, né, de um determinado caminho, que não era exatamente isso que eu queria. Não era dessa forma que eu enxergava a música e, na realidade, era muito... Gabi, senta aqui, vem, canta. Era uma coisa um pouquinho imposta. Então, minha relação com a música, até minha adolescência, ela não era muito positiva. Tanto é que eu fiquei um tempão sem me inteirar do que acontecia no mundo da música. Muitas vezes sem ouvir. E quando eu vim morar aqui em Brasília, foi que, alguns anos atrás, onde de alguma forma isso se despertou. Brasília, para mim, assim, eu não tenho a menor dúvida que é uma cidade muito musical e muito eclética naquilo que ela oferece, em termos da música que você ouve. Essa diversidade de estilos e diversidade também de pessoas que vieram de todos os estados do Brasil acabam fazendo também que a cidade seja muito rica, né, nisso que ela oferece. E você acha também que essa concepção da própria cidade, com prédios baixos, esse horizonte sempre aberto, essa amplitude que Brasília tem, isso também favorece a criação, a inspiração? Tem toda uma característica diferente na construção da cidade que isso aguça de uma outra forma os sentidos. Mas eu te digo que tem uma outra coisa que eu sinto, que para mim Brasília é uma cidade em movimento.
E em movimento tem pessoas que vêm, tem pessoas que vêm e ficam, tem pessoas que vão para outros lugares, tem pessoas que se estabelecem aqui ou que não conseguem se estabelecer aqui porque não se adaptam à estrutura da cidade, mas essas idas e vindas, que não só são de pessoas de dentro do Brasil, mas de pessoas de fora do Brasil, de outros países, faz com que cada um carregue e deixe um pouquinho da sua cultura e crie uma nova cultura aqui. E, ao mesmo tempo, que leve um pouco daqui e carregue isso para outro lugar onde vai. Isso é uma mescla muito interessante, né? E muito inspiradora. E está presente aqui na nossa música, né? Como você falou antes. Então... E Brasília, você falou essa coisa do movimento e tem a coisa da construção, estar em construção ainda. É muito jovem e é uma cidade inventada. Então, acho que tudo isso também entra nessa equação para ser uma cidade inspiradora, para ser diferente, né? A gente vai ficar falando bem aqui de Brasília. O papo inteiro falando bem de Brasília. Eu quero que você fale um pouquinho desse novo trabalho, desse álbum Outra Razão, que foi uma guinada na tua carreira, né? Mudou um monte de coisa, inclusive o seu estilo. Como o nome diz, né? Outra razão. O disco me trouxe outra razão. As músicas falam de várias perspectivas, né? E eu acho que, assim... O caminho de um artista, né, e pelo menos às vezes eu não entendia quando eu assistia algum documentário ou lia alguma biografia de algum artista que me inspirasse e eu via que às vezes dizia, não, mas eu preciso me encontrar, eu ainda não me encontrei, né, e eu acho que é uma caminhada, né, o artista se encontrar. Quando eu fiz meus 2 primeiros discos, eu lancei 2 primeiros discos, né, ao mesmo tempo, então foi meu trabalho de começar a entender um pouco de como funciona compor, de como funciona entrar num estúdio e gravar, entender um pouco dessa realidade, a dinâmica e o relacionamento com os músicos, né? Como é que funciona a questão de colocar obras, né, no mercado, né? E aí depois veio o segundo projeto, que já o terceiro, na realidade, vamos dizer assim, né? Que é o Mundo Nada Particular, que já foi diferente, que eu gravei ao vivo, foi meu primeiro show gravado ao vivo, né? E só que eu ainda... A cada trabalho tem alguma coisa aqui dentro que foi mudando em mim, né? Eu estava numa viagem para os Estados Unidos, para um outro projeto, e aí eu combinei, né, de falar com o Mug, que foi o produtor musical do disco Outra Razão, né? E aí a gente se encontrou, e assim ele me falou, Gabi, olha, dependendo do que você estiver pensando em fazer, se você seguir uma linha um pouco mais pop, né, que era o que eu estava dizendo para ele, que eu estava querendo evoluir um pouco daquilo que eu estava fazendo, ele disse, tem que ser aqui, você tem que gravar aqui. Vem para cá. O tipo de som que você está trazendo aqui para mim, você vai ter um melhor resultado aqui. E eu acredito que a gente tem que fazer sempre o melhor pelas músicas. A maneira como eu fui construindo, eu comecei a me envolver mais em arranjo, eu acabei co-arranjando o disco. Quando eu vi na terceira música que eu estava compondo, eu já quis colocar um baixo, um riff de baixo nela. Né? E assim foi, eu quis começar a participar mais do processo. Você falou da questão visceral, da música ser visceral para você, e a gente vê que a temática tem muito de você, tem muito das suas questões nesse disco, né? O disco, eu fiz dentro de um disco conceito. Se você ouve ele na sequência, ele tem um porquê de cada sequência. Ele não está meramente ao acaso, não foram singles que eu fiz. Na verdade, é um pouco de resgate, eu acho, porque hoje as pessoas ouvem tudo fragmentado, né? Com as plataformas, você não tem mais essa coisa, por exemplo, o vinil, né? Que você colocava na vitrola, botava ali, ouvia o lado A, ouvia o lado B, e era todo um processo, tinha a coisa da capa, do encarte, era todo um processo que hoje eu acho que Outra Razão não deixa de ser um certo resgate a isso, né? Sim, ainda tem artista doida que mexe em álbum, tem. Porque, assim, é como se fosse um livro, na realidade. Né? Tem você uma história, tem uma introdução, né? Você está contando uma história. Você tem uma introdução, tem um meio, tem um fim, tem uma série de sentimentos
pelos quais você vai passar ao longo do disco, né? Eu começo com Verdade ou Mentira. Verdade ou Mentira é bem na cara de Outra Razão, né? E traz muito à tona o que a gente vive hoje, da questão de fake news, da questão de como a gente se sente em termos, o que é, até que ponto você fala a verdade, até que ponto eu estou falando a verdade, até que ponto uma verdade se sobrepõe à outra, e isso não passa a ser uma mentira, né? Porque se você tem um lado, você tem o outro também. Eu falo muito desses... É uma provocação. É uma provocação. Mesmo. E aí é uma provocação do quê? De qual que é a ilusão de ótica da razão. Né? Você pode olhar pelo prisma que você quiser, pelo lado que você quiser, e aí quem quiser ouvir a música vai entender o que eu tô falando aqui. A minha verdade é a tua mentira, e assim você vai inventando o que quiser de mim. O que quiser de mim. E aí eu saio dessa música, vou para a segunda música do disco, que é Silêncio Capital, que é uma música que eu fiz numa sentada, que é um funk samba jazz daqui, que fala da lei do silêncio daqui de Brasília. Né? Da questão de, ok, se eu preciso me calar mais cedo por conta do horário que as casas têm para fechar, e eu preciso me calar mais cedo para não fazer meu som, então eu vou para casa compor, foi isso que eu acabei fazendo. Então, meu jeito de expressar isso foi isso. Acabou sendo frutífero até. Você viu o lado bom da... E aí, assim, é uma canção que fala da razão, do direito de se expressar como razão. Escrevi um funk abrasileirado sem não, sambando no silêncio sideral, respirando shake jazz, feito rock dessa terra, capital do bem. Aí você vai para a terceira música do disco, que é Eco, onde eu falo de você olhar a razão de uma forma diferente, ou seja, de você se desapropriar da razão que você tinha e você começar a olhar sobre uma nova perspectiva um relacionamento que você tenha tido, né? Ou seja, de você se permitir sair de uma situação que você estava, que de repente não era boa, né, para você, e você olhar de uma forma diferente, você se permitir finalizar ciclos em paz, se permitir reiniciar, se permitir começar, né, a razão, né, de você seguir em frente em paz e para frente. Aí você vai para Nonsense. Nonsense é uma música que é pop rock, embate do ego. É aquela questão de, puxa, eu tenho dois lados, qual que é o lado dentro de mim que pesa mais nessa história toda, né? Como é que eu convivo com isso no meio de um caos, no meio dos dilemas que o ser humano vive? Você, quantas verdades inventou, alguma sensatez ao menos pra poder acreditar. Me diz se o peso de tua razão vale bem mais do que qualquer outra razão. Quer apostar. E aí isso cai na próxima música, Por Terra, quando entra em Outra Razão, que é onde eu conto a história de uma pessoa que tem a síndrome de Alzheimer, e eu tento passar um pouco da minha interpretação, em termos de uma forma muito lúdica e muito respeitosa, do que é o desaparecer da razão, né? Então, eu fiz essa música pensando muito em familiares, né? Porque a minha mãe, ela sofre de Alzheimer. É uma música muito difícil de fazer. Só imagino. De cantar ela, né? Eu lembro que no último dia de estúdio, né? Foi a última música que a gente gravou. E o produtor, né, o Mugi, ele me fala, não, eu deixei essa música, ele falou de propósito para ser a última música para você gravar. E é a música, por ironia ou não, ela é a mais, em termos de voz, do meu registro vocal, eu faço numa região de subgrave, que é bem grave, para o meu registro, que é o sentimento. É uma coisa da emoção mesmo, né? Muito, muito da emoção. E aí eu lembro que a gente deixou para gravar essa última música no estúdio. E eu lembro que a primeira vez que a gente gravou, ela estava meio complicado, assim, de eu me soltar, né?
E aí, no último dia de estúdio, foi que a gente conseguiu fechar realmente ela, né? Que ele falou, não, é esse o take, é isso aí. Todo mundo ficou aqui, tipo, Chegou, sentiu, né? chegou, é isso aí mesmo. Porque dá ali a noção exata de que é essa. A gente falou da Gabi, cantora, Gabi, compositora, e a Gabi, artista dos lindos clipes. Como é que surgiu isso? Porque eu fico impressionada com um álbum que tenha praticamente metade das músicas com clipes super bem produzidos e com uma pegada muito de Brasília nesses clipes. Não dá pra gente negar, né? Bem, a influência da cidade tá... Ali tá. Os tobogós, os ares de Brasília, o Cerrado, tá ali. A maior parte desse disco eu compus aqui. Então, não tinha como ser, eu acho, diferente de... Exceto um dos clipes que fui lá no Rio Grande do Sul gravar, né? Pedi a licença poética aqui de ter ido lá, foi no meio da pandemia, né? Tipo, mas tirando o que foi do bonus track do disco, que é Good Times, né? If something goes wrong, don't be crazy. You really should think about saving for good times. Tirando essa canção, os demais clipes não tinha como, né? Eu acho que é uma questão de eu me conectar dentro da realidade de onde eu compus, tentar passar um pouco do que é aqui, através, dando uma imagem visual para a canção, né? Fala um pouquinho desses clipes, de cada um deles, porque eu acho que assim, todos são tão a cara de Brasília, tirando o do Rio Grande do Sul, mas os daqui são, assim, são elementos que definem muito a cidade. Eu vou começar por Eco, que foi minha experiência da vida de gravar clipe, né? Pela primeira vez. Foi minha avant-première. Assim, eu não sou atriz, né? Nunca estudei teatro. Minha experiência vem das canções. Porém, quando eu faço as canções, elas são muito... me trazem muitas imagens. Quase visuais. Elas são quase visuais. Então, tem vários elementos, né, que quando eu fiz a canção, me vinha, por exemplo, ter um corredor amplo com muita luz. Aí, falando, né, com quem fez a direção, né, que foi o Rodrigo Cardoso, ele olha para mim, Cobogó. Cobogó, perfeito. Né? E nada mais a cara de Brasília do que Cobogó. Sim, não, com certeza, né? Então, a gente precisava de faixa de luz, né? Trazer, né, um pouco dessa ambiência e um pouco também do pôr do sol de Brasília, né? Que traz um pouco essa questão, tanto das cores do disco, né? Que tem toda uma paleta de cores aí no disco e de emoções que ele traz e que tem a ver, né, com o pôr do sol bonito, né, e com as cores, né, do pôr do sol nosso, vermelho, amarelo, rosa aí de Brasília. Né, clipe, o outro é Rasson. Assim, uma das coisas que o Rodrigo também dirigiu, o Rodrigo Cardoso, falava assim para mim, eu comentava com ele, a intenção é a gente tentar passar de uma forma muito lúdica e muito sutil como a mente da pessoa, né, que tem Alzheimer, né, como a mente dela transita nesse processo. Então, a gente precisa trazer Lugar Abandonado. A gente precisa dar um quê de desconstrução de conceito, porque é isso que acontece, né? A gente precisa trazer água para o filme, porque a água é a representação do consciente, do inconsciente, né? Então, é um mergulho, né, dessa realidade, dessa nova mente aí que se forma, dessa razão que se desconstrói, que vira uma inocência, né, dentro disso tudo, né? E aí a gente procuramos vários, né, lugares e acabamos chegando nas ruínas da UNB, né, que é um lugar multifacetado, tem
várias possibilidades aí, tem a plataforma, tem a parte perto do lago, tem uma parte totalmente desconstruída, né, embaixo da plataforma. Então, a gente fez várias cenas ali, que encaixou perfeito, né, com o sentimento, né, de abandono que queria se passar. Inclusive, a gente deu sorte que o tempo virou na hora do almoço e acabou que as goteiras do início do filme a gente não teria conseguido fazer, saindo as gotas de água caindo. Tudo né? ajudou, tudo contribuiu. Tudo contribuiu. O vento contribuiu, tava um sol lindo com vento, contribuiu bastante para passar uma mensagem, né, da mente fluindo, né, da fluidez, né, desse processo. Aí a água que caiu no almoço, que rendeu a cena do início do clipe, né, e depois a gente foi para água mineral, né, para conseguir gravar cenas, né, dentro da água, que a gente conseguiu, né, ter, né, o apoio deles, né, eles liberaram acesso para a gente ficar exclusivamente gravar lá. Foi bem cedinho, a água estava maravilhosamente gelada. Lines and says flow. Es otra la razón. Es otra la razón. Es otra la razón. Es otra la razón. Quem quiser assistir os clipes, acessa pelo YouTube? Sim, pode acessar em Gabi Dot Oficial. Também está disponível no Tidal e na Apple Music. E também foi ao ar no Music Box Brasil. Né? Então, tem todas essas maneiras das pessoas matarem a curiosidade, porque eu acho que depois dessa descrição ficou todo mundo louco para ver os clipes, né? Não, e vai ter o lançamento de um novo, que é o Nonsense. Que é o Nonsense. E esse tá bem diferente dos anteriores. Quem fez a direção, né, junto comigo, comecei a me aventurar também na direção, foi o Helder Miranda Juneiras, né, Helder Miranda Júnior, e ele também fez a direção de fotografia, que também fez a direção de fotografia dos clipes anteriores, né. Com spoiler ou sem spoiler? Vamos dar um pouquinho de spoiler. A gravação, né, foi no Panteão, né, da República, que foi toda uma história conseguir fazer a gravação desse clipe lá, toda uma novela. E que é outro lugar absolutamente emblemático de Brasília, Praça dos Três Poderes, aquela coisa branca e os vitrais. Então, você tem toda ali também uma aura brasiliense, Lina. Exatamente. E um outro ambiente, né, também que a gente buscou foi também um ambiente de deserto, que era para contar também nessa mensagem, esse clima nonsense que a música tem, né? Que ele é um embate de opostos, né? Então na verdade, tem que acessar o sininho lá do canal para avisar quando o sininho do canal. O sininho do canal do YouTube. Gabi, a gente está encerrando já, mas eu queria que você falasse um pouquinho dos próximos projetos, o que vem por aí, o que está aí pela frente. Agora eu vou fazer o lançamento, né, logo mais, né, já vou estar fazendo o lançamento do clipe, né, de Nonsense. Finalmente, né, ao vivo, depois da pandemia, fazer o show de lançamento do disco Outra Razão, que ele só foi lançado virtualmente, né, em lives, mas agora finalmente, né, com todo o carinho, né, e toda a arte, né, visual que ele vai merecer em termos de show. E além disso, né, os próximos projetos, a intenção é poder levar esse trabalho para outras praças, né, além daqui de Brasília, né, para conhecerem o projeto, né, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul. E para conhecerem Brasília pelo seu trabalho, sim, pelas suas músicas, pelos seus clipes, porque é uma maneira muito linda também da gente conhecer a cidade. A gente fica super feliz, nós brasilienses adoramos quando isso acontece. Quando Brasília chega para os outros estados de uma maneira diferente da sede administrativa, de política, de poder. Então, para a gente é ótimo quando tem essa outra Brasília, quando tem música, quando tem arte, quando tem cultura, teatro, qualquer outra manifestação que leve a outra cara de Brasília,
que é a cara com a qual a gente se identifica, né? Quem mora aqui se identifica. Gabi, para fechar, eu fecho com todo mundo pedindo uma mensagem para o futuro. Porque, como você falou, passamos 2 anos de pandemia e várias restrições. Então, vamos deixar aí uma mensagem para frente. É difícil. Essa pergunta é difícil. Pegadinha. Você sabe que tem, como uruguaia, todavía en mis raíces de latino-americana, brasiliense. Eu admiro muito o trabalho, eu acho linda a poesia e a música de um conterrâneo que é o Jorge Drexler. E eu partilho muito das músicas dele, da maneira poética como ele se refere às canções, né, e com a leveza que ele traz. E, ao mesmo tempo, ele tem todo um quê intelectual nas canções, e ele consegue, ao mesmo tempo, um ex-médico que ainda, de alguma forma, bebe dessa fonte nas letras dele, não tem como, porque quem fala em migração de movimentos, quem fala, né, em Noctiluca, que é uma das músicas que ele tem, que ele fala de um protozoário que lá no Uruguai, numa das cidades do Uruguai, à noite ele faz com que a luz, ele brilha no mar. Que lindo. É um fenômeno que acontece lá e tem outros lugares no mundo que tem isso. Então, para quem usa esses termos técnicos da música, mas ele consegue transformar isso em poesia. Então, ele tem um mistério. E ele, por acaso, ou não, ele tem uma prima que é astrofísica e que estudou muito a questão ela estuda muito, assim, a questão de... Por exemplo, assim, ela fala o seguinte, ela diz que o amor, desde o começo da nossa história, os seres vivos, eles levaram um tempo para entender o que é o amor, né? Levaram um tempo para quando um filhote de um ser vivo, lá de um animal, tomou a decisão de que ele ia colher os ovos e que ia ficar cuidando ao invés de descartar e seguir a vida, né? Então, levou um tempo para essas relações começarem a acontecer, né? E ele traz isso de uma forma muito, assim, muito... Nas músicas dele, ele acabou que ele adotou uma dessas frases, né, da prima dele, que a prima transformou o que era ciência em décimas. Décimas é um tipo, né, um padrão de rítmico diverso que você tem para usar nas músicas, que é o repente, que no caso, no resto da América Latina é conhecido por décimas, mas em outros lugares você tem outros nomes, né? E ele converteu isso em música, né? E aí eu acho que a minha mensagem para Brasília para que a gente busque, na medida do possível, transformar as coisas que às vezes parecem serem difíceis, né, de a gente desconstruir, olhar de uma forma diferente, né? Ou seja, dar um significado diferente, um significado mais brando, né? Eu acho que isso, se eu puder deixar de mensagem. É uma mensagem de leveza, né? Para as pessoas serem um pouco mais leves e valorizarem o que merece ser valorizado. Que eu acho que a gente, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade nisso. Porque é questão de você olhar de uma nova perspectiva, né? De uma nova forma. No caso dele, ele é um artista que ele busca falar da mesma temática durante muito tempo, mas olhando sempre por um novo prisma. Então, eu acho que a principal mensagem é essa, né? E que, de alguma forma ou de outra, acabei caindo em outra razão. Então, outra razão para Brasília. Outra razão para Brasília. E a gente convida todo mundo a ouvir o álbum, ver os clipes e aproveitar esse outro lado, esse Brasília vista por esse prisma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Muito obrigada pela presença aqui, foi ótimo. E o Sesc Cultura Quadrado volta na próxima semana com outra entrevista. Até lá!